Hoje nós vamos dar sequência a algumas coisas que a gente foi vendo. E eu queria saber, antes da gente começar, se alguém chegou a assistir o vídeo lá dos amuletos, dos poderes ocultos, se conseguiu assistir, né? Que reforçava um pouquinho o que a gente aprendeu aí na última aula. Você gostou, Alex? Sim, bem inteligente, bem assim, bastante do que a gente falou, né? Sim, ele é muito assertivo, né? Ele fala de uma forma. Eu nunca tinha assistido palestra dele, eu até gostei do jeito dele falar. Eu vou querer assistir outras também, né? Porque eu achei ele muito assertivo nas explicações, né? Resumindo bem o que foi a aula que a gente passou na semana passada. Hoje a gente vai dar uma continuidade, mas na verdade vai ser já outro assunto. A gente vai falar um pouquinho. A gente sempre fala sobre sintonia, que os espíritos se atraem, né? A gente pode de acordo com fazer a oração Oi? inicial? Vou fazer, eu só vou explicar, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho hoje na aula de hoje sobre a afeição. Então, como que a afeição, ela também pode ser uma forma de atração, tá bom? Então, hoje vai ser o tema da aula de hoje. Bom, vamos fechar então nossos olhos para que a gente possa realmente entrar em sintonia, todos nós, que nós possamos agora baixar nossa frequência, esquecer um pouquinho os problemas, o dia a dia, tudo que a gente já viveu no dia de hoje foi tão longo. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui, sempre agradecendo pela oportunidade de aprendermos, trocarmos, nos conhecermos cada vez mais. Que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, que os espíritos mentores de cada um, os espíritos protetores, possam estar agora colocando as mãos sobre a cabeça de cada um aqui, para que possamos receber todos esses bons fluidos e conseguirmos aí nos conectar nessa aula. Pai, sempre é só agradecer pela oportunidade de cada dia, muitas que nós não vemos, muitas que nós não percebemos, ou muitas que são tão corriqueiras que esquecemos as dádivas que são, como poder ver, poder andar, poder falar, poder se alimentar, enquanto há tantos irmãos que não conseguem fazer essas coisas que para nós são tão simples. Então que possamos ser gratos hoje por termos o nosso corpo sadio e perfeito. Obrigada, Pai, por mais essa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então vamos lá. Começando então com a aula de hoje. Tudo bem, Poliana? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a afeição, então, dos espíritos, né? E quando a gente pensa em afeição, é por quem a gente tem afeto, né? Vem um pouquinho da mesma derivação aí da palavra. Só que a gente vai entender um pouquinho mais, não só sobre a parte da sintonia entre os espíritos, mas também dos nossos mentores, os nossos espíritos protetores, como que é essa relação? Os famosos anjos da guarda, né, como comumente são chamados. Então, a nossa aula, o tema vai ser falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pode passar, Wagner. Por favor. Então, afeições por certas pessoas.
Os bons espíritos se afeiçoam com os homens de bem ou com aqueles das quais percebam vontade de progredir. Então, eles se afeiçoam àquele irmão que está aqui encarnado, porque percebe nele essa vontade de progredir. Porém, nem sempre as afeições dos espíritos têm um cunho exclusivamente moral. Pode existir caso de uma lembrança de paixões humanas, então de outras vidas, né? Por que a gente se afeiçoa tão facilmente a algumas pessoas? Então, não é só pela sintonia, não é só pelos princípios, pelos valores, e vocês já devem ter vivido isso, aquelas pessoas que vocês acabaram de conhecer, que são praticamente desconhecidas, e que nasce naturalmente um afeto, né, uma afeição com aquela outra pessoa, que depois acaba se desenvolvendo uma amizade, enfim, ou algum outro tipo de relacionamento. Por quê? Porque algumas vezes isso também já pode ter vindo de vidas passadas. Os espíritos desencarnados, eles se afeiçoam àqueles espíritos encarnados que estejam na sua sintonia, então na semelhança de sensações. Os bons se simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis ao progresso, e os imperfeitos, que são os inferiores, se ligam a homens viciosos ou com tendências ao vício. Então isso a gente já fala muito, né? Em várias aulas a gente vem falando sobre essa questão, né? Da gente cuidar da nossa vibração, saber com quem que a gente está se envolvendo, o que aquela outra pessoa ou aquele ambiente tem trazido para a gente, como que a gente cuida disso, né? Então, na aula passada que a gente viu sobre amuletos, entre aspas, mal olhado, então, como que, na verdade, o que é tudo isso, se não só uma força desse pensamento? Mas a gente tem que entender que essa semelhança que ele fala de sensações, né, nessa sintonia que acontece, é muito também quando a gente pensa, quando a gente entra, por exemplo, no centro espírita, ou que a gente passa por um tratamento espiritual na casa, que a gente toma um passe, vocês não têm essa sensação boa? Vocês sentem aquela sensação? Isso a gente também fala que existe esse afeto, esse afeiçoamento do espírito desencarnado que está realizando aquele trabalho, né, das equipes espirituais da casa, com aquele que está encarnado e recebendo, tá? Então, há vários tipos de afeição nesse sentido. Pode passar, Wagner, por favor. Os bons espíritos se comprazem, quer dizer, sentem prazer com o equilíbrio e o bom senso e a evolução dos homens, e ficam tristes quando os veem seguindo outros caminhos menos promissores. Enquanto já os espíritos imperfeitos, os inferiores, se comprazem com as aflições e desvios dos homens, se irritando quando estes buscam um caminho que os levará ao progresso. Então a gente vê o quanto, e a gente já viu em vários filmes, livros, muito claramente essa situação. Quando algum irmão encarnado quer se desvencilhar de uma situação para o progresso dele, para o bem, o quanto muitas vezes ele é tentado por esses outros espíritos para impedir que isso aconteça, tá? Mas os bons espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória, afligem-se mais com o mal moral, porque o homem está muito mais suscetível às coisas materiais, deixando-se levar muito fácil terrenas através do seu orgulho e do seu egoísmo. Então, como eles sabem que todos nós estamos aqui em transição, o mal moral, para eles, é algo muito mais preocupante do que, por exemplo, um mal físico. E nós aqui, enquanto encarnados, a gente se preocupa muito mais com as questões físicas, na maioria das vezes, do que com as morais, tá? Pode passar. Jaqueline, se você quiser fazer qualquer pergunta, é só você levantar a mãozinha ali, tá? Nos ícones ali embaixo. Tá certo, obrigada. Imagina, que aí a gente fica à vontade. Os espíritos imperfeitos sempre incitam os homens ao desespero, para que eles se comprometam cada vez mais, enquanto os espíritos bons tentam reerguer o homem, dando-lhe coragem. A gente percebe nitidamente a intenção muito diferenciada dos espíritos imperfeitos e dos bons espíritos.
Os parentes e amigos que retomam antes ao plano espiritual sempre protegem os seus que permanecem no plano terrestre, de acordo com o seu poder, ou seja, de acordo com o seu também merecimento, de acordo com a sua conquista. Então, quando a gente fala, porque minha avó veio me visitar, eu sonhei com a minha avó me falando tal coisa, são parentes e amigos que já partiram e que continuam com essa permissão, porque de acordo com o seu merecimento, conseguem se aproximar de nós e também nos trazer aconselhamentos e intuições. Porém, são sensíveis à afeição daqueles que não os esqueceram. Então, se são, por exemplo, a sua mãe ou seu pai, enfim, que partiu, e você continua fazendo orações para eles, eles estarão próximos a você. Ou se você continua conversando com eles de forma afetuosa, eles estarão próximos a você. Ou você continua pedindo conselhos, aconselhamentos no momento difícil da sua vida, eles estarão próximos a você. Só que, se você corta essa relação, não que eles não estarão próximos, eles estarão próximos, mas se você corta essa relação, eles acabam se afastando, tá? Frequentemente protegem como espíritos em conformidade com o seu poder, tá bom? Pode passar. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre quem é esse anjo da guarda, quem são esses espíritos protetores, ou esses espíritos simpáticos, como a gente ouve muito falar. Então, em várias ocasiões, imaginamos o anjo da guarda com asas enormes. Entretanto, essa ilusão se torna insignificante diante da elevação do espírito designado a proteger cada criatura. Então, no nosso imaginário, e não só no nosso imaginário, mas em tudo que foi passado realmente em várias outras religiões, né, a gente imagina o anjo como esse ser alado, né, com essas asas. Mas, o que eu gostaria de estar falando para vocês? Só um minutinho. Oi, filho. Bem? Meu filho chegou. O que a gente gostaria de estar falando para vocês? Que cada mentor nosso, cada protetor nosso, na verdade, ele também não é único, exclusivo, um para um. É isso que eu queria explicar para vocês. Então, por exemplo, Carla, eu tenho lá o meu mentor espiritual, só que ele não cuida só de mim, ele cuida de mim e de vários outros que são os seus tutelados, né? Então, a gente tem que entender que sim, a gente tem que fazer também orações para o nosso mentor, para que ele continue próximo a gente. Quer dizer o quê? Que ele vai abandonar a gente? Não, ele nunca vai nos abandonar, porque ele, inclusive, tem essa missão. Ele tem essa missão espiritual de continuar sempre ao nosso lado. Só que a gente vai entender que, em muitos momentos, eles podem se afastar um pouco da gente também. E aí eu vou explicar por quê, tá? Mas seguindo aqui. Pode-se chamar também de irmão espiritual, bom espírito ou bom gênio. Muitas vezes, vocês vão ver na literatura no livro dos espíritos, eles falando do bom gênio. Toda vez que vocês pensarem no bom gênio, pensa que é como se fosse realmente um mentor, um bom espírito que está ali do seu lado. Irmão espiritual é um bom espírito que se liga ao homem para protegê-lo, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Então vamos lá. Anjo da guarda é um espírito protetor de uma ordem muito mais elevada do que os nossos mentores, que tem como missão acompanhar e induzir o homem a seguir o bom caminho, por meio de bons conselhos e encorajamento nas provas da vida. O espírito protetor acompanha o homem desde o nascimento até a morte, e frequentemente continua acompanhando no plano espiritual em outras encarnações, pois ele aceitou essa tarefa, podendo escolher seres que lhe são simpáticos, sendo que para uns é um prazer e para outros uma missão ou um dever. Por que missão ou dever? Porque pode ser, eu estou falando pode ser, que há muitas existências atrás, eles fizeram, entre aspas, esse acordo, esse plano,
ou porque um prejudicou o outro e depois um resolveu cuidar do outro e eles permaneceram assim. Por exemplo, o Chico Xavier com Emmanuel. Eles têm um acordo, né? E diz que quando Emmanuel encarnar, quem será o mentor do Emmanuel será o Chico. Então, assim, a gente tem que entender que muitos vêm numa trajetória já de muitas encarnações juntos. Então, não é assim, vou encarnar, é um outro mentor. Vou encarnar de novo, é um outro mentor. Não, por quê? Gente, porque ele já sabe de toda a nossa trajetória, ele já está com a gente há muitas encarnações. Então, não é uma coisa assim que existe essa troca o tempo todo. Ela pode acontecer? Pode, principalmente se esse espírito protetor, ele continuar o seu desenvolvimento e aí ele tem que voltar para encarnar. E aí, como eu falei anteriormente, dei o exemplo do Chico, os papéis podem se trocar, podem serem trocados, tá bom? Ou se ele vai mudando de esferas e de planetas e novas atribuições lhe são dadas, tá bom? O espírito protetor pode proteger outros homens, porém de uma forma genérica. Então vamos supor que o meu espírito protetor, ele é encarregado pelo meu desenvolvimento moral e intelectual enquanto eu estou encarnada. Só que em determinada situação, a minha família ou algo que aconteça, ele pode também proteger outros homens, outros espíritos que estão à minha volta, outros irmãos que estão à minha volta, mas como falou, de forma mais genérica, mais pontual, mais factível do que daquelas pessoas das quais eles são encarregadas. Então, alguns espíritos protetores necessitam deixar o seu protegido para cumprir outras missões. E nesse caso, ele é substituído automaticamente por outro, que é o que eu falei para vocês agora. A missão do espírito protetor ou anjo da guarda é de ajudar o seu protegido, estando em todos os momentos ao seu lado, torcendo pela sua vitória, intuindo para sua evolução, dando-lhe bons conselhos, e se sente decepcionado quando vê seguir caminhos não muito edificantes. Porém, ele nunca o abandona ou lhe faz mal. Muito pelo contrário, permanece próximo para entrar em ação assim que for solicitado ou que tiver oportunidade de fazer contato. Então, é igual os nossos pais. Por mais que um filho erre, é raro a gente ver, né, que o pai abandona o seu filho, uma mãe abandona o seu filho. Então, eles continuam, e lógico, ficam tristes, às vezes com os caminhos escolhidos, mas continuam lá acolhendo no que aquele filho ou filha precisar, tá? E com os espíritos protetores é a mesma coisa. Muitas vezes, o protegido resolve seguir um caminho indicado pelos espíritos imperfeitos, pelas suas falhas morais. Nesses casos, o espírito protetor permanece à distância, não intervém diretamente, pois respeita o livre-arbítrio do protegido, que com certeza irá tirar um aprendizado daquela situação, deixando a cargo do mesmo que se sintonize a ele o protetor solicitando ajuda. Então, muitas vezes, quando eu falo desse afastamento, é porque, na verdade, nós nos afastamos dele, nós estamos nos afastando do nosso espírito protetor, nós estamos nos desviando do caminho, e ele fica lá, de uma forma mais passiva, aguardando a solicitação da sua ajuda, né, e torcendo, vibrando para que você volte para o caminho certo, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Porque pensa, gente, que se os espíritos protetores, eles pudessem ter, vou falar o poder, entre aspas, de interferir tanto na vida dos seus assistidos, como que a gente iria evoluir? Né? Então, como que nós iríamos evoluir? É a mesma coisa um pai ou uma mãe que faz tudo pelo seu filho, ele não aprende. Então, é isso que os espíritos protetores, eles têm a mesma função, espiritualmente falando.
Então, ele exerce a sua função de maneira oculta para que o protegido evolua através dos seus próprios méritos, pois mesmo o espírito protetor, o auxiliando com bons conselhos, ele respeita o livre-arbítrio do protegido, que necessita querer aprender para progredir. Então, ele fica aguardando. A partir do momento que ele se mostra disposto, é quando tudo vai acontecendo. Eu não sei se vocês já perceberam que a gente fala que quando o universo conspira a nosso favor, essa frase, né? O universo conspira a nosso favor, e aí as coisas começaram a acontecer, e, assim, trabalho, vida pessoal, aquela movimentação que de repente a nossa vida parece que muda na espiral, né? E o quanto, na verdade, nós nos movimentando e o espírito protetor e todo mundo espiritual também se movimentando para que a gente consiga participar não, que a gente consiga evoluir melhor na nossa encarnação. O espírito protetor sente-se coroado de felicidade quando vê o êxito na sua missão e lamenta quando o protegido não consegue resistir às tentações. Mas, no entanto, não desiste, porque sempre há tempo para se escrever o amanhã. Os espíritos protetores adotarão o nome que o protegido quiser dar-lhe, pois irá lhe inspirar confiança, porque para eles todos são irmãos, e com o consentimento daquele irmão que está sendo chamado, atenderá ao protegido. Lógico que a gente não tem consciência de quem é o nosso mentor, como ele porque a gente imagina, mesmo ele sendo espiritual, que ele tem uma forma, que ele tem uma imagem, né? Mas todos eles se apresentam com o nome do que o protegido, enfim, solicita. Aí a gente lembra daquela passagem do Divaldo com a Joana de Ângeles, que ele queria saber, porque queria saber quem era, né? E aí ela fala, eu sou apenas um espírito que viveu como mulher nas últimas encarnações. E aí ele falava assim, mas eu quero saber o seu nome. Aí ela falou assim, está bem, então meu nome é Joana. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Meu nome é Joana. E diz que aí ele ficou ainda injuriado, falou assim, mas Joana? Só Joana? E aí ela falou, então você pode me chamar de Joana de Ângeles. É lógico que ele, como médium, ele tinha consciência de tudo isso. É difícil nós termos consciência de quem é ou como é o nosso espírito protetor, tá? Mas, já no plano espiritual, frequentemente o espírito reconhece o seu protetor. Então, quando a gente estiver do lado de lá, porque já o conhece de outras encarnações, então é como se a gente fosse se reencontrar um grande amigo de muitas vidas. Deixa eu passar, Wagner, por favor. Familiares podem proteger os seus entes queridos, como nós já falamos, porém deve apresentar um grau de elevação, um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. O homem recebe o seu espírito protetor de acordo com o seu grau de adiantamento e assim sucessivamente, tá? Então, quanto mais elevado nós estivermos, o nosso espírito protetor também sempre estará um nível ou mais acima da gente. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que comporte a sua natureza e o grau a que tem atingido. Quando o espírito de um familiar protetor reencarna, pode vir com a missão de proteger aquele outro espírito, mas sempre haverá um espírito protetor para ampará-lo. Então, muitas vezes, como eu falei, dependendo da situação, pode ser realmente um espírito da família que assuma aquele determinado irmão que está encarnado, até por questões de vidas passadas, como eu já falei também. Mas sempre acima disso terá um espírito protetor que dará todo esse suporte. Tá tudo bem, gente? Tá todo mundo tão quietinho hoje? Os espíritos imperfeitos se ligam ao homem pela sua invigilância e sintonia, trazendo-lhes dúvidas entre o bem e o mal.
Mas isso acontece pelo homem e não porque a providência divina o incumbiu, tá? Então é como eu falei, novamente a sintonia. Então esses imperfeitos, eles vão se ligar pela sua invigilância e pela sintonia. Os espíritos simpáticos são atraídos pelo homem pela sua afinidade, porém permanecem por um período temporário e com a permissão do espírito protetor, bem como dos espíritos familiares. Então, aqueles outros espíritos que a gente chama de simpáticos, os quais a gente tem afinidade. Os ditos bom ou mau gênios frequentemente não encarnam para acompanhar um homem mais diretamente. Costumam enviar espíritos que lhes sejam simpáticos para essa missão. Tá? Vocês lembram daquelas categorias, né, das classes dos espíritos? Então, tudo isso também interfere nessa dinâmica, nessa escolha. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, isso também já está tudo planejado pelo mundo espiritual. E, normalmente, o nosso mentor, né, o nosso, que a gente fala do nosso espírito protetor, ele estará lá conosco durante esse momento do planejamento encarnatório, nos aconselhando em todas as nossas provas, em todas as nossas dificuldades, em todas as escolhas, né? Tem até um meme, uma vez que eu vi de uma tirinha espírita, que falava, né, que o assistido, ele ia reencarnar, e ele estava pondo em X em tudo, em todas as provas. E aí o mentor atrás falou assim, mas será que não é melhor você só escolher uma ou duas? Quer dizer, porque ele já sabia que seria dado ao fracasso, caso ele falasse, não, eu quero passar por todas as provas, não vai conseguir, né? Então, nisso tudo, eles também são aconselhados, tá? Deixa eu passar, Wagner. Pode falar, Gilvão. Oi, boa noite, desculpa o atraso. Uma frase que você falou, Carla, assim, quando a gente, o universo está conspirando a nosso favor, né? Mas tem um intervalo aí, parece, né? Eu pelo menos sinto isso, quando a gente está super bem, né? Que está tudo dando certo, negócio, família, né? E aquela euforia, né? Que, parece que não tem nada para te atrapalhar, não tem ninguém na sua frente. Eu só estou vendo alguma coisa no retrovisor, né? Mas aí aparece um obstáculo, né? E aí tá tão bem. Tá tudo tão bem que você, às vezes, tem uma dificuldade para sair disso, né? Você fala, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso? Mas estava indo tão bem aqui, por que que eu caí nesse negócio aqui? Por que que aconteceu isso? E talvez não é nem a gente que procurou, né? Talvez pode ser alguma coisa, algum aviso, o mentor trabalhando. Como que você explicaria isso? Eu entendi o que você falou. A gente tá tudo tão bem, e de repente começa uma avalanche de coisas, aí que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente fala que é o nosso trilho, que sem querer estava saindo, o nosso trem que estava saindo do trilho. Então, às vezes, quando está tudo muito bem, a gente se distrai com mais facilidade, a gente se distrai no sentido de, será que esse era o propósito maior do que relacionado ao meu próprio planejamento reencarnatório? Então, será que até o estar tudo bem sempre não pode ser uma prova para saber se eu continuo tendo as mesmas atitudes ou se eu começo a me enveredar por outros caminhos, né? Então, quando a gente pensa que a gente está nessa espiral de crescimento e vem uma dificuldade, um obstáculo, ela veio para mostrar, inclusive, a nossa capacidade de superação. Então, olha, você está passando por isso, mas você vai conseguir superar. Você está passando por isso, mas isso daqui é tipo puxão de orelha para você voltar para o caminho que você está se desviando. Então, na verdade, Giovana, eu penso assim, que o mundo espiritual, realmente, ele é perfeito, nada acontece em vão. Só que a gente é que não entende tudo isso que é colocado na nossa vida.
né? E a vida da gente, ela é sempre assim, né? Tem as marés altas e baixas, marés altas e baixas. Ninguém, assim, que eu conheço, ficou sempre ou na maré baixa ou ficou sempre na maré alta. Então, sempre tem essas oscilações ao longo da nossa vida, que eu acho que são como fases até para você dar um salto maior depois. Porque toda dificuldade, quando superada, ela gera um aprendizado muito grande. E aí você pensa, puxa, evoluí. Aí você olha para trás, fala, nossa, aquele problemão que eu vivi, hoje olhando para trás, que eu já superei ele não era nada. Então, eu acho que é para trazer novamente essa reflexão para a nossa vida, né? Quando falta, a gente aprende. Quando sobra, a gente aprende também, né? Então, de qualquer jeito, a gente está aprendendo. E nesse sentido aí que eu vou estar falando também, na questão das nossas provas, que faz parte da nossa, né, trajetória, saber lidar com as dificuldades, que é bem claro, né? Quando tem os problemas, são dificuldades realmente para poder a gente aprender com essa turbulência. E quando não tem dificuldade, vamos supor, quando as coisas estão fáceis, quando está bem de vida, você ganhou na Mega Sena lá, aí também é outro teste, para ver se você entra numa acomodação, porque aí, poxa, se está fácil, então quer dizer que está sobrando para você ajudar outras pessoas, aí é um teste. Aí, às vezes, você pode pegar e se acomodar a essa facilidade e está sendo testado ali. E você era para você ter ajudado outras pessoas e você não fez, porque está muito fácil, você se acomodou. Aí volta lá para a dificuldade, agora você tem que aprender. Tudo a gente aprende, né? Nessa balança, né? De dificuldade, de facilidade, tudo para poder motivar a gente a agir, a fazer as coisas melhores, né? Aprender. Ótima explicação, obrigado. Respondendo? Nossa Senhora, ainda passou um filme na minha cabeça. Então tá bom. Porque é isso, a gente tem que trazer o aprendizado do que a gente está vendo para a nossa vida. Esse é o motivo do curso, né? Não é a gente saber a doutrina, não adianta. É a gente trazer para a nossa vida, entender os fluxos da nossa vida, para a gente ver o quanto a gente consegue se aproveitar dessas situações para a nossa própria evolução ou para a evolução das pessoas à nossa volta, né? Eu acho que isso que é o importante, a gente sempre lembrar. Bom, aquele famoso equilíbrio, né? A gente não pode exaltar tanto, subir para a cabeça, mas também a gente não pode ficar lá embaixo, é tudo na dose. Sim. Toda aglomeração de indivíduos, formando uma sociedade, tem um espírito superior, que direciona os demais para um objetivo comum, dependendo do grau de adiantamento daquele povo. Então, agora a gente está falando um pouquinho mais de coletividade. Então, vamos pensar que tem os mentores para cada indivíduo, mas tem espíritos superiores que orientam todos estes mentores, dependendo do grau de adiantamento daquele povo, para que auxilie aquela comunidade, a humanidade nesse grau evolutivo. Então, a gente tem que pensar que se a gente está num planeta em transição, né, para regeneração, vamos imaginar o quanto esse mundo espiritual está fomentando, está auxiliando para que todos nós individualmente a gente chegue enquanto coletivo nessa evolução. Então, aí ele fala, continuando, quando o indivíduo tem um dom para artes, invocam espíritos protetores especiais para auxiliá-los, e são atendidos quando são dignos e realmente têm o dom. E aí, provavelmente, com a arte, ele também terá uma missão. Então, a gente tem que pensar que são muitos os que têm o dom da escrita. O quanto será que também que eles não são influenciados para que essas obras literárias, eu não estou falando só de obras espíritas, que essas obras literárias, elas causem um impacto positivo na humanidade. Só que, logicamente, a gente sabe que logo no comecinho da aula a gente falou que os espíritos imperfeitos também se comprazem do oposto. Então, assim como tem muita literatura, por exemplo, boa, tem muita literatura ruim, que nos influencia negativamente
com exemplos, enfim, com exemplos não muito saudáveis, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que tem aí esses dois lados. Das observações feitas sobre a natureza dos espíritos, pode-se deduzir que o espírito protetor, ou anjo da guarda, tem como missão seguir o homem na vida e auxiliá-lo em todos os momentos. Então, essa é a missão do espírito protetor, tá? Deixa eu passar, Wagner. Nem sei se... ainda tem. Cada homem, tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Ou seja, se aquela coletividade, se aquele grupo tem uma determinada sintonia, todos aqueles espíritos protetores que estão ligados diretamente àqueles encarnados, vamos chamar assim de encarnados, né, para diferenciar, todos eles também estarão juntos no plano espiritual, ajudando aquela coletividade que tem algo em comum para se desenvolver. País, a cidade, o estado, uma vila, uma aldeia, enfim. Os espíritos estranhos são para elas atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. O que ele quis dizer aqui? Que tanto positiva quanto negativamente, é este pensamento que de individual em individual gera um pensamento coletivo. E quando a gente pensa que o pensamento ele é energia e que ele gera ações, a gente vê as mudanças. Então, por exemplo, num clima de guerra, vamos pensar aí Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Vocês conseguem imaginar o quanto existia de um pensamento coletivo igual que ajudava inconscientemente a produzir e manter essa guerra? Então, o quanto o medo, o ódio, o descontentamento, que era de um, que foi passando para outro, que foi passando para outro, que foi passando para outro. Quando a gente vê, por exemplo, casos mais corriqueiros, infelizmente, de tipo chacinas, de que um começa a bater no outro, quando vê tem 5 em cima, que um que chegou, que nem sabe o que estava acontecendo, começa a bater. Pandemia, né? Nessas coisas, isso, a pandemia também, o quanto gerou de um pensamento, no início, de muito medo, né, das pessoas presenciarem pela televisão, e aquela, entre aspas, paranoia, né, todo mundo tem que ficar trancado. Nossa, eu lembro que no começo a gente tinha que tirar a roupa na lavanderia, deixar o sapato do lado de fora da casa, né. Então, se a gente volta para trás e pensa como tudo isso foi um pensamento de indivíduos que foi conectando com outros, e aquele que estava lá nem pensando naquilo passa a pensar. Então, é isso mais ou menos, tá? Quando o espírito torna-se capaz, volta só para a última, obrigada, de guiar-se por si só, não necessita mais do espírito protetor. Mas para que isso aconteça, ele terá que estar em planos muito mais elevados. Então, quando a gente não precisa mais de um espírito protetor, é porque provavelmente a gente não precisa encarnar mais. Porque enquanto encarnado é porque a gente tem ainda provas e expiações para passarmos, tá bom? Pressentimento. Pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Então, vamos pensar que pressentimento, quando a gente tem um pressentimento, é sempre um alerta para o nosso bem. Então, vamos começar a prestar atenção nesses pressentimentos. O espírito, ao encarnar, tem conhecimento do gênero de provas que irá se ligar. Quando estas são marcantes, ele conserva no seu foro íntimo uma impressão, que se aflorará no momento adequado na forma de pressentimento ou intuição. Quando não temos certeza acerca do pressentimento, devemos rogar para que Deus permita que o seu espírito protetor seja mais explícito na mensagem. E uma coisa que eu até brincava, eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei,
né, em momentos difíceis, eu falei, não fica com essa coisa sutil que eu não vou entender. Fala assim, vai lá e fala bem no meu ouvido, sonoramente, com todas as palavras, com todas as letras, para que eu entenda o que eu preciso fazer. Então, quantas vezes a gente, às vezes, não brinca com isso, né? Pedindo para o nosso protetor ser mais explícito na mensagem, porque a gente desconfia, a gente não dá valor a essas mensagens que são nos passadas. Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer. Eu hoje, eu sigo muito a minha intuição, muito. Antigamente, muitas vezes, eu não dava bola, e aí acontecia realmente algo, porque eu não seguia a minha intuição. Então, hoje, se vem aquele pensamento, você está fazendo tal coisa, vem aquele pensamento para te mudar de um caminho, te mudar de uma ação, de repente você está pronto para sair para a rua e algo te fala, não, fica em casa, começa a ouvir essa voz, começa a ouvir essa intuição e começa a seguir, vocês vão ver o quanto isso estará protegendo vocês, tá? Pode falar, Wagner. Então, nesse pressentimento, é importante a gente pensar também em que condições veio esse pressentimento, em que condições estávamos, onde estávamos, se a gente estava com uma vibração alta ou vibração baixa, se a gente estava bravo, nervoso, aí veio um pressentimento de vingança, de raiva, ou um pressentimento bom de virar à esquerda ou à direita, mas aí você estava em oração e veio essa ideia do nada na sua cabeça. Então, vale a gente considerar qual é o estado da nossa vibração nesse momento que vem esse pressentimento. Pode ser um pressentimento bom, para coisas boas, para o nosso mentor, ou pode ser do outro time querendo prejudicar você. Então, isso depende de como nós estamos, a nossa vibração. Aí é bom a gente identificar isso. Sim, vamos lembrar da palavra, né, pré-sentimento. Então, é antes de você sentir, né, uma coisa que antecede. Pode passar, Wagner, por favor. O espírito protetor procura nos auxiliar em nossa conduta, seja moral ou vida privada. Porém, muitas vezes não ouvimos a voz da nossa consciência. Lembra lá do grilo falante? Mesmo assim, eles nos enviam sugestões através das pessoas que nos cercam. E muitas vezes continuamos rumando pelo caminho mais penoso, tendo de sabores. Mas pela nossa invigilância, pois o nosso espírito protetor tentou nos alertar de todas as formas, é que nós somos teimosos. Nós somos teimosos até em ouvir o conselho de uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais velha. A gente teima em querer fazer tudo do nosso jeito, porque a gente tem algo chamado orgulho, né? Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa nos dá uma dica, nos fala, e a gente resolve fazer do nosso jeito. E aí dá errado. Então, vamos tentar ser mais humilde, né? É um convite para a gente que seja mais humilde. Quando uma pessoa falar, lógico, a gente tem que ver se faz sentido aquilo para a gente, mas que realmente, se ela falar alguma coisa, pensa, analisa, né, reflete, não simplesmente descarta, não, vou fazer do meu jeito. Aí hoje mesmo, eu até vi uma frase que me chamou a atenção, que fala assim, quando as pessoas falam que eu sou assim, eu não vou mudar, porque eu nasci assim, eu sou assim. Então, diz que ser assim, você falar isso, e falar isso, as pessoas que falam isso, falam com até uma certa soberba, não é sinônimo de inteligência. Porque a inteligência, inclusive, ela está em constante mudança, ela está em constante crescimento. Então, ninguém está estático. Então, não é nem inteligente você falar, eu sou assim, eu não vou mudar, e assim serei. Porque com isso, você só se afasta das outras pessoas que querem te ajudar, tá? Acho que esse era o último, né, Wagner? Não, tem o último ainda. Vou ler esse e depois vou contar uma história que aconteceu comigo, tá bom? Exemplo simples. Seguimos um caminho e começamos a sentir algo estranho, um pressentimento para não irmos por ali. Mas nós persistimos.
E mais adiante, encontramos uma pessoa que nos comunica que tem alguns elementos suspeitos à frente que podem nos assaltar. Se examinarmos as diferentes circunstâncias felizes ou infelizes da nossa vida, veremos que em muitas ocasiões recebemos conselhos, que pelo nosso livre-arbítrio nem sempre aproveitamos. Então, além da gente sentir o pressentimento, que já foi nosso mentor lá, ele falou, não, ela não escutou, ela continuou, vou botar uma pessoa, aí a pessoa vai lá e fala, uma pessoa estranha, vai lá e fala determinada coisa pra gente. E aí você continua, né, é o livre-arbítrio. Uma historinha só para terminar, bem rápido. Isso aconteceu há muitos anos atrás, eu estava indo visitar minha avó, que estava internada no hospital, no Santa Catarina, ali na Avenida Paulista. E quem conhece sabe que a gente tem que dar uma voltinha num triangulinho, né? Eu não lembro o nome daquela rua, para voltar para chegar no hospital, que é do outro lado da Avenida Paulista. Eu estava indo todos os dias lá, né? Porque a gente tinha os horários de visita, enfim, a gente estava indo todos os dias lá, eu e minha mãe. E aí, no dia que eu passei, eu olhei aquela rua e eu falei assim, nossa, essa rua aqui é boa para ser assaltada. Veio isso também, sabe assim, aleatório, um pensamento aleatório. Então, entrei naquela ruazinha, eu falei, nossa, essa rua aqui, e beirando a Paulista. No dia seguinte, eu fui assaltada naquela rua, naquele lugar. Então, assim, já era um pressentimento de que algo iria acontecer. Só que na hora você não dá ouvidos, e aí você acaba se metendo em algumas enrascadas que poderiam ser evitadas se a gente cuidasse desse pressentimento. Realmente, você atestou a qualidade, né? Realmente é boa mesmo. Atestei a qualidade o quanto sou teimosa, o quanto na época eu não escutava. Mas aí foram acontecendo tantas outras coisas ao longo da minha vida que hoje eu presto muita atenção. Então, tipo, se eu errei um caminho, eu não xingo mais, eu agradeço. Agradeço. Porque, tipo, eu sempre vou pela rua A, naquele dia eu fui pela rua B. Aí eu falo, nossa, entrei na rua errada. Não, você entrou na rua certa. Tá? Pensa sempre assim. Porque foi alguém que te desviou para que você não fizesse aquele caminho, ou não tomasse aquela situação, ou quantas vezes você está pronto para sair, aí de repente você fala, não vou mais. Então não vai, sentiu que não é para ir, não vai. Sentiu que não é para fazer, não faz. Começa a perceber, a se perceber. Vocês vão ver quantas coisas vocês podem deixar de passar por isso, tá bom? Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente com essa história, eu nasci assim, vou morrer assim, é muito deselegante falar realmente isso, né? Porque eu vejo que antes de fazer o curso, eu assisti principalmente esse filme do Divaldo, né? Eu assisti esse filme do Divaldo e para mim era um filme de terror. Assim, sabe, meu Deus, aqueles espíritos dentro daquele quarto com aquele homem bebendo, meu Deus, o que é isso? E aí eu fui assistir ele novamente. E aí assisti um filme que tá lá, gravado, com as mesmas cenas, com os mesmos, né, tudo igual, você assiste e ele evolui junto com, eu acredito que o filme evoluiu junto comigo, né, porque eu tenho assistido e prestado atenção nas cenas de que eu não prestava, então eu evoluí, e o filme também, né, eu penso assim, então a gente não, estamos em constante evolução, cara, não podemos falar que nascemos assim, vamos morrer assim. Porque hoje quando você assiste o filme, a primeira vez que você assistiu, penso eu, aí isso eu tô, né, pode ser que esteja enganada, você estava muito ligado às emoções. Agora você já assiste com um cunho racional e reflexivo. Então, muda o seu olhar sobre o filme, entendeu? Então, quanto mais conhecimento a gente tem a respeito de um assunto, de um tema, mais, quando a gente revisita até uma própria leitura, né? Então, eu falo que a primeira, vocês pegarem o livro dos Espíritos e começar a ler, quando vocês estão no básico 1, aquela introdução, principalmente, do livro dos Espíritos, que fala o que é Deus, o universo e tudo aquilo,
É muito difícil. Vamos fazer a releitura depois de 2 anos que vocês já estão na doutrina aprendendo muito mais. Então, tudo fica mais fácil e com outro olhar, né? E é isso mesmo, Gilvan, você cresceu, você evoluiu, e agora você tem a possibilidade de ter um outro olhar sobre um filme, sobre uma situação, sobre um vizinho, sobre um acontecimento, sobre uma dificuldade na sua vida, sobre uma alegria na sua vida. Eu acho que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo ter essa visão um pouco mais ampla e não tão restritiva, né? Isso que eu acho que é bacana. Mas obrigada. Assista de novo daqui 1 ano, daqui 2, né? Tá catalogada. Com esse olhar bem investigativo, né? Eu acho que isso que é bacana. Mais alguém gostaria de falar? Então, seguimos para a parte B. Agora o Wagner começa a parte B. Realmente é legal a gente dar uma revisitada nessa... todos os conteúdos, né, que a gente já aprendeu, e aí você chega lá com uma nova ótica, é bem interessante, você aproveita até mais, né? Somente, né, esses filmes que valem muito a pena, que é muito complexo. Aí eu lembro até do próprio filme do Matrix, que eu não entendia nada, eu tava assistindo lá, parecia coisa de doido, assim. Aí assisti, eu acho que umas 3, 4 vezes, e aí vai mudando muito, né? Bem legal. E falando um pouco sobre essa história dos pressentimentos que a Carla falou, também tem uma historinha que uma vez eu viajei lá para o litoral norte, e aí eu tive sonambulismo durante a noite que eu ia viajar, voltar para São Paulo, e eu comecei a fotografar, filmar, mexer no meu celular, ligar para as pessoas, tudo com sonambulismo, assim, meio doidão, nunca tinha acontecido. E, enfim, aí eu peguei o caminho e xinguei muito porque eu fiz uns caminhos, o GPS me colocou nos caminhos muito errados, 4 horas, 5 horas, tava demorando 8, 10 horas, eu falei, tá muito errado, eu por dentro da cidade, né, tudo. E aí eu parei no meio de uma cidade lá, tava dando muito sono, né? Aí eu fiz uma oração, dormi uns 15 minutos, um cochilo. Aí eu acordei com um negócio assim, dá uma olhada nas configurações do mapa, dá uma olhada, dá uma olhada. Aí eu entrei lá na configuração do mapa, no sonho, né? Eu sonhei que alguém tava falando, dá uma olhada, dá uma olhada. Aí eu acordei, eu olhei nas configurações, tava lá, evitar rodovias. Eu falei, poxa, quando eu tava no sonambulismo, eu entrei na configuração do mapa e mudei a configuração evitar rodovias, né? Que doideira, né? E aí, por quê? Porque o rapaz aqui é teimoso, né? Mas não leva em consideração as intuições, e aí teve que interferir na próprio sonho. Aí eu cheguei no Cristão no final de semana, me perguntaram se eu tinha viajado e falaram que tinha visto o meu carro caindo no barranco do litoral norte lá, né? Então foi tipo um livramento. E aí a gente tem que prestar muita atenção nesses pressentimentos para poder, né, seguir os bons conselhos, né? Evitar coisas piores. E não reclamar, né? Não xingar, falar que você errou o caminho, tudo. Porque realmente a gente deveria agradecer e a gente tá lá xingando, né? Que vergonha. Oi, Ana. Só fazer um comentário nisso, né? Eu tenho muito essa questão de atrasou numa viagem de livramento, né? Só que as pessoas ficam bravas comigo. Falam, ai, Ana, lá vem você com esse positivismo pra lá. Mas, gente, é verdade, pode ter sido um livramento, agradece. Com certeza. A gente viu muitos casos lá quando caíram as Torres Gêmeas, né? Fizeram vários documentários depois sobre os que não foram aquele dia, né? Que aconteceram coisas bizarras para muitas pessoas que chegaram atrasadas, que perderam o ônibus, que o pneu furou, que o sapato sei lá o que, entendeu? Então, era para você não estar naquele lugar naquela hora, né? Então, quantos outros não podem ter sido teimosos, ter tido alguma mensagem, algum pressentimento
e acabou indo, né, do Mamonas Assassinas, se não me engano, não foi um deles que estava com pressentimento do avião, que não queria entrar no avião, num dos documentários que eu assisti, acho que era o mais ruivinho, porque ele estava morrendo de medo, que ele não queria entrar naquele avião naquele dia, porque ele estava com esse pressentimento de que ia acontecer um acidente, só que ele entrou, e aí ele acabou desencarnando, né, então é para a gente realmente ficar atenta, deu pressentimento, deixa teus amigos falarem o que eles quiserem, Ana, fica na sua casa bem quietinha. Sim. Tá, gente. Aqui é a segunda parte. A gente vai falar sobre as preces, né? A gente está falando de pressentimento, de coisas de ligação a Deus, né? Aos nossos mentores. E aqui nada mais do que falar com Deus. É um momento da gente nos ligar, ter essa sintonia para poder vir esses bons pressentimentos, que parecem ruins, mas às vezes eles são bons, e a gente poder estar ligado nessa alta vibração e ouvir os seus conselhos. Aqui, se eu orar numa língua estrangeira, verdade é que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. É o Paulo 1 do Coríntios 14, 11, 14, 16, 17. Como pode-se observar, a prece só tem valor quando o pensamento está associado ao desejo íntimo, porque caso contrário está sendo feito sem propósito, apenas de uma forma mecânica, não atingindo o seu objetivo. Então, é você falar ali numa língua que você não entende, ouvir alguém falando de uma outra língua, falando em russo, né? Se a pessoa te xingar em russo, você não vai entender nada. Ela ou vai te elogiar alguma coisa, você não serve de nada. A mesma coisa a oração. O que adianta você fazer uma oração se você não está ali com a real intenção? Você só está mexendo a boca, realmente, mecanicamente, né? E a prece realizada de uma língua desconhecida não pode atingir o alvo, pois a sua interpretação estará desassociada do pensamento, ou seja, a prece poderá estar sendo destinada a algo que diverge do pensamento. Então, o nosso pensamento tem poder, o nosso pensamento é a nossa essência, mais do que a própria fala. E é ali que a gente precisa estar vigiando para ver se a gente realmente está falando o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Uma coisa não pode estar diferente da outra, né? Você pode falar uma coisa e sentir outra, ela não surte o efeito necessário ali, no caso aqui da nossa oração, da nossa prece, oração, né? Para que a prece realmente toque o coração, é necessário que ela esteja sendo sentida e desejada, formando assim uma ideia, caso contrário estará sendo em vão. Deus lê o íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade e considerar o mais sensível a forma de que o fundo seria rebaixá-lo. Então, tem pessoas, médios, que conseguem visualizar na nossa áurea coisas que estamos sentindo, mesmo encarnados, né? Isso desencarnado, como espírito, é tudo translúcido, né? Mas tem pessoas médias que conseguem visualizar formas de pensamentos na aura da pessoa. Se a pessoa está triste, ela forma uma aura diferente. Se é uma mulher grávida, tem um livro da Barbara Hammer, ou não, Barbara Hammer, Bárbara alguma coisa, uma americana lá, que ela é uma médium que faz essas ilustrações das formas dos pensamentos das pessoas. Quando ela está tocando um violão, uma música, é uma forma diferente. Quando ela está com raiva, usou droga, coisas diferentes. Cada sentimento que ela está ali na aura dela tem umas formas coloridas de acordo com o que ela está sentindo. Então Deus, mais do que ela, com certeza, consegue ver tudo isso e muito mais do que estamos sentindo quando estamos fazendo a prece. Então, a gente não tem como enganar Deus, né? Porque Ele nos criou, Ele é tudo, o máximo, né? O supremo. Então, Ele vai saber exatamente o que nós estamos sentindo. Não adianta a gente querer fazer que nem a gente faz aqui na Terra, de querer dar a entender uma coisa, esconder uma coisa, porque com Deus é translúcido. Então, vamos ser sinceros aí, pelo menos nessa hora da prece. Aí o modo de orar, vamos entender aqui o modo de orar.
pelo divino circuito da prece, a criatura pede um amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio de reflexão, da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentada para o cismo da vida vitoriosa. Que nem o Gilvão falou ali que às vezes ele não entende como que pode mudar, do nada tá bem, do nada tá ruim, o que isso nos ensina. Aí nessa hora a gente vai lá e faz essa prece. E aí que Deus vai dar ouvidos às nossas lamentações, à nossa situação que nós estamos vivendo, dessa forma sincera, né? E ali Deus vai ver o que essa criatura está solicitando, né? E louvar, né? Consiste em exaltar os atributos de Deus, não evidentemente com o propósito dele ser lhe agradável, visto que Deus é inacessível à lisonja. Então não adianta, né? Você só no sentido da gente ser humildes para com Deus, né? Então ser humilde, se sentir ele o nosso supremo maior. Isso é um ato de humildade muito bom, muito positivo. Mas não precisa a gente, né? Como diz a palavra aí que eu não preciso. Bajular, puxar o saco. Eu ia falar puxar saco, né? É a palavra Mas que é eu isso tenho aqui mesmo, agora. oferecer ouro, oferecer templos, construir igrejas, catedrais maravilhosas, não adianta, não é isso que ele quer. Exatamente. Não adianta você estar muito bem vestido, com o coração sujo. Não adianta você orar, né, super bonitinho, de joelho, mãozinha juntinha, e estar com um pensamento em outra coisa. Aí você pode orar deitado, ali sentado. Tem gente que ora dirigindo, vai lá tomar um banho, ora também, tanto faz. Deus entende, né, o que você é uma criatura encarnada, e o que importa é ali realmente o que está na sua intenção ali do seu coração. Isso que vale. Devemos traduzir um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela dentro da perfeição absoluta. Nosso apoio maior, nossas inspirações mais sublime, nossa esperança autêntica. O Senhor conhece-nos melhor do que nós mesmos e nos oferece experiências compatíveis com nossa capacidade de suportá-las, comprando-nos em suaves prestações débitos que nos esmagariam se fosse convocados a resgatá-lo numa só parcela. Então, como a gente está falando, a gente faz essa oração normalmente quando a gente está passando por uma dificuldade. Imagina aquela criancinha mimadinha que precisa fazer alguma tarefa de casa, uma lição de casa, que ela começa a espernear e chorar. E ela vai pedir para o seu papai que não quer fazer a lição de casa porque está com preguiça. Aí o papai vai ter que responder, tudo bem, mas por que você não quer fazer? Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom quando você crescer e tudo e tal, tal. Aí ele explica, é assim que Deus trata a gente. Às vezes a gente reclama dos nossos problemas e Deus trata a gente, coitado, né? O rapaz ali ainda não sabe que isso é bom para ele, tal. E aí esses débitos seriam basicamente as coisas que nós fizemos nas vidas passadas, que a gente não sabe, muitas vezes não tem noção do tamanho mal que nós possamos ter feito, e os tamanhos remorsos que nós podemos ter no nosso espírito maior, nosso eu maior, supremo. E aí a gente vem aqui para essa encarnaçãozinha nossa aqui, nessa passagem, no meio de tantas encarnações, pagar alguns débitos, no sentido de que para a gente aprender, né, para a gente evoluir em alguns aspectos que faltamos numa vida passada. Às vezes você tirou uma nota 2 numa prova ali, aí eles mandam uma nova prova para ver se você tira uma nota melhor dessa vez. E é basicamente isso que a gente passa nessas encarnações, né? Novas provas, para a gente tentar tirar o 10. Aí na forma de pedir, né? Quando a gente faz a oração, a prece, a gente pede para Deus. E como que a gente pede? Né? É legítimo, né? É o segundo propósito da oração. Algo perfeitamente admissível, o direito de todo filho que se dirige ao seu pai. Então temos o direito a pedir sim. Fica à vontade. Olha que legal, né? Mas vamos ver se a gente sabe mesmo o que está pedindo. Né?
As petições visam algo que se deseja obter em benefício próprio ou do outro. O que se pode pedir? Então, a gente quer, né, deixar de fazer nossas tarefas, quer uma coisa só para o nosso benefício, quer facilitações, quer atalhos, ou quer realmente evoluir, aprender, ou pensando no próximo, né? É tudo desde que, aí nessa pergunta, né, do que pode pedir, né? Tudo desde que não contraria a lei do amor, básica assim. Exemplo, perdão pelas faltas cometidas, forças para resistir às tentações, proteção contra os inimigos, saúde para os enfermos, luz para os espíritos conturbados e paz para os sofredores, encarnados ou desencarnados, amparo para um perigo iminente, coragem para vencer os percalços da vida, paciência e resignação nos momentos aflitivos e dolorosos, inspirações sobre como resolver uma situação, seja de ordem material ou moral. Ou seja, não tem mágica. Muitas vezes a gente pede mágica. Eu quero uma bicicleta. Eu antes, quando eu era pequeno, eu pedia bicicleta para Deus, né? E a bicicleta não vinha. Eu falei, poxa, mas Deus não é todo poderoso? Ele não vai poder imprimir uma bicicleta na impressora 3D e mandar aqui para mim? Não, não é assim que funciona. Não é mágica. Olha os atributos aqui que ele falou, que é muito mais completo e complexos, que é o de dar inspirações, dar força para eu poder, inteligência, para eu poder trabalhar, ir lá e de uma forma honesta e comprar minha bicicleta que eu tanto pedi, né? Eu posso ajudar as pessoas, saúde para os enfermos, força para resistir a algumas tentações, algo que tu preste a fazer uma coisa horrorosa, aí eu peço a Deus para me dar essa força. Ou se eu estou indeciso, eu peço ajuda, auxílio, inspirações, aqueles pressentimentos para eu poder tomar decisões na minha vida, seja profissional, moral. A gente está aberto o tempo todo, Deus está aberto ali para poder ouvir a gente, nossos mentores, para poder entender o que a gente precisa. Então, quantas vezes a gente já tomou decisões na impulsividade, do ódio ou da raiva momentânea e se arrepende depois porque a gente esqueceu realmente de Deus. A gente esqueceu de fazer essa oração e pedir para Ele esse conselho, né? Então, é legal a gente fazer esse testezinho assim, quando você tem aquele impulso para fazer alguma coisa, para xingar, para ofender alguém, aí você conseguir lembrar desse dia aqui e falar assim, poxa, eu vou fazer uma oração lá, porque eu vou ver, vai ver que vai ser diferente. Aí você faz uma oração e depois você responde a pessoa. Você vai responder de outra forma. As coisas mudam assim quando a gente se sintoniza a Deus. É nesse momento que é para pedir. Que a gente não tem a capacidade de fazer as coisas às vezes sozinho. E Deus nos entende as nossas limitações, né? Aí existem aqueles que dizem que Deus tudo vê, então por que pedir? Faz sentido, né? Porque se ele sabe de tudo, por que eu vou pedir para ele, né? Aí quem raciocina assim, desconhece que a oração não objetiva a trazer Deus até nós, mas se nos elevarmos até ele, ou seja, não é porque Deus não sabe, é porque a gente deixou de fazer a oração que ele não sabe o que a gente vai precisar. Pelo contrário, é a gente que esquece dele e a gente precisa se aproximar dele, chegar nele para pedir, né? A gente que se distancia. Então, orando, a gente vai se aproximar dele. Há quem Mesma reclama. coisa com os espíritos protetores, A gente fala os de nossos Deus, mentores. falando Mas é a Deus, mesma coisa. mentores e, né, espíritos amigos, os mentores é os mais de prontidão, de imediato, assim, pra gente. Por isso que eles estão aqui acompanhando a gente. Há quem reclame que suas preces não são ouvidas, é que pedimos o que queremos, Deus nos dá o que precisamos e raramente compatibilizamos desejos e necessidades. Então, a gente não tem as compreensões das vicissitudes da nossa vida por completo. E a gente aí fala assim, mas por que eu estou passando por esse problema e seria melhor eu saber. Aí, se você soubesse, talvez você não iria fazer o teste completo, né? É que nem você vai fazer a prova lá, não vai falar quais são as perguntas que vão cair na prova. A prova vai vir meio que aleatória lá para você ver se você realmente aprendeu. Então, essas vicissitudes da vida, a gente não sabe de como, se ela vai vir hoje, vai vir amanhã, daqui a um ano, justamente para poder pegar a gente de surpresa e nos testar de verdade.
Porque se a gente souber tudo que vai acontecer com a gente, saber tudo, né? Aí vai saber tudo que vai cair na prova e não vai ter o mesmo mérito, né? Aí, se pretendemos que o Senhor nos libere dos sofrimentos e dificuldades retificadoras, fatalmente colheremos decepções. O ideal, portanto, não é pedir que Deus nos favoreça, né, que nos dê atalho para as realizações da terra, mas que nos fortaleça para as realizações do céu, inspirando-nos o comportamento mais adequado, a atitude mais digna e o esforço mais nobre. Então, não tem esse favorecimento, não tem esse atalho, não tem mágica. Não adianta pedir esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa não faz sentido, né? A gente está aqui para trabalhar. Então, vai pedir para não trabalhar? Se a gente veio aqui para esse propósito? Então, a gente precisa resistir e pedir esse auxílio no sentido de inspiração, de força, né? Alguém torcendo para a gente. É bem legal, é diferente. Deus coloca à nossa disposição diariamente riqueza inestimáveis. A oportunidade de servir, aqui é a parte de agradecer, né? A oportunidade de servir, a disciplina do trabalho, o conforto do lar, as possibilidades da inteligência, são algumas das infinitas bênçãos que devemos agradecer ao Criador. A prece torna o homem melhor porque não redime as faltas cometidas. Aquela que pede a Deus perdão pelos seus erros só obtém mudando sua conduta na prática do bem. A prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, porém nunca é inútil quando bem feita, porque dá força. E o que é um grande resultado? Né? Não resolve o problema, não faz mágica, mas nos dá força para quando a gente faz a sua oração. Então, aqui também essa parte do agradecer, que às vezes a gente é muito importante também nessa parte da prece, justamente para poder agradecer pelos pressentimentos que nos foi dados, agradecer por coisas que a gente nem sabe que a gente ganhou. Às vezes a gente passa, a gente come, a gente bebe, a gente dorme, a gente faz tanta coisa no dia que passa despercebido para o nosso agradecimento, para esse sentimento de gratidão, da gente ter essa oportunidade, de tantas coisas simples que é tão normal que a gente esquece que isso é uma bênção. Então, esse aí é um sentimento de gratidão necessário aí para todos nós na oração. Oi, Carla. Não, só para complementar, né, que fala que Deus não dá uma cruz maior do que o que a gente consegue carregar. Mas ele vai colocar uma almofadinha para a gente, ele não vai carregar a cruz pela gente, mas ele vai lá colocar uma almofadinha no nosso ombro para que a gente consiga carregar e transportar. Então é sempre assim que a gente tem que pensar, né, que virão pessoas para nos ajudar. A gente nunca está sozinho. Então, isso que é o mais importante a gente sempre lembrar. A gente nunca está sozinho. Então, vamos começar a perceber as pessoas que Deus está colocando na nossa vida. Todas elas têm um propósito e um motivo para estar, tá? Seja para a dificuldade ou seja para o bem. Tudo é bem, né? Tudo é para o nosso bem. Aí agradecer a prece pelo desencarnado não muda os desígnios de Deus a seu respeito, mas o espírito experimenta o alívio e conforto ao receber o influxo amoroso da prece. Pode orar também aos bons espíritos, porque são eles os mensageiros de Deus, executores de sua vontade. Então, é muito bom a gente lembrar das pessoas, até dos espíritos que não desencarnados, pessoas que se foram. Todas essas vibrações, esses sentimentos, esses pensamentos chegam até lá. Tem pessoas, às vezes, que pode ter espíritos encarnados que está se sentindo abandonado, está isolado há anos, décadas lá, e de repente vem uma luz que é a nossa oração de agradecimento, de lembrança daquele espírito. Então, é muito importante a gente emanar essas energias. E também para os nossos espíritos protetores, é muito bom a gente agradecer quem ajuda a gente, né, o tempo todo, né? Isso é muito bom. E aí, aqui é a nossa bibliografia que a Poliana vai anotar aí. É basicamente isso, gente. É fazer essa oração, essas orações, essas preces da forma sincera. Não adianta a gente fazer coisas, bajulações, coisas além da nossa limitações. Sim, fazer as coisas na nossa limitação, no nosso entendimento, com a nossa forma de falar, pode falar errado, pode falar com 2 S. Eu adoro isso aí. Essa parte eu adoro.
Você pode fazer oração com palavra errada, na gíria, do jeito que você quiser falar. Se for do coração, Deus está te entendendo, né? Então, fica tranquilo. Deus, os nossos espíritos superiores, então, essa é a nossa forma da gente ter essa força extra aí para o nosso dia a dia, que é realmente uma parte importante aqui da nossa encarnação. Do nosso curso também é uma informação muito boa, né? Oi, Poliana. Só agradecer, Wagner. Muito obrigada, viu? Eu estava já anotando na hora que você falou. Obrigada, estou anotando mesmo. Então, Mas você já acabou de anotar ou você quer que ele coloque de novo? Já anotei, já. Obrigada. Tá. Então, acho que é basicamente isso aí, a aula de hoje. Quiser fazer algum comentário? Oi, Zenaide. Pode falar, Zenaide. Só com o microfone fechado, tá? Ah, perdão. Então, é sobre o que o Wagner estava falando, que a gente faz o pedido para Deus e a gente quer de imediato e também acha que aquilo é bom para a gente. Mas quem sabe é ele, né? Então, às vezes a gente fica bravo porque não veio. Veio uma outra coisa que eu aprendi, né? E tomar cuidado com seus pedidos, né? Que às vezes ele dá também e não é nada daquilo que você precisa, né? Às vezes a gente precisa tomar um remédio amargo, né? Eu acho que a oração de São Francisco, ela retrata muito isso, né? Porque ela trabalha bem com essa dualidade, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele não está pedindo amor para ele. Ele está pedindo situações onde ele pode exercitar o amor. Então, se a gente lê a oração de São Francisco, ela é muito linda nesse sentido, né? Que é uma oração muito verdadeira em todos os aspectos, né? Que é isso que a gente realmente precisa, né? Ela foi muito... A história dessa oração, ela foi muito orada, né? Na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, justamente pela situação que a humanidade estava passando, e é uma oração que foi muito cabível para a época, em tempos de ódio, de coisas ruins, né? Oi, Poliana. Não, me lembrei de um exemplo que o padre da igreja que eu frequentava quando eu era adolescente, ele sempre, quando dizia na missa dos jovens, quando ele falava sobre as nossas orações, né? Se nós estávamos preparados para as orações que nós fazíamos. Porque quando a gente faz uma oração, nós não estamos dispostos a receber o que Deus tem de melhor para nós, né? A gente já sabe o que a gente quer. Então, uma oração é uma responsabilidade. Porque quando você faz uma oração, você tem que estar disposto para o que virá, né? E eu acho isso muito bonito, assim, nunca me esqueci do que ele falou. Faz muito sentido, realmente. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos fazer encerramento. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Falamos tanto de prece. Então vai lá, Wagner. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo de hoje. Vamos, conforme a gente aprendeu hoje, sobre como orar, a forma de orar, verdadeiramente, de coração, sincero com nossos mentores, com nosso Deus maior, que possamos pedir a iluminação das nossas casas, com uma luz bem forte lá da calçada, imaginando passando por todos os cômodos, todos os cantos,
nossos animais, equilibrando nossas plantas, nossos familiares, trazendo muita paz, equilíbrio, muita inspiração boa, muita força, que possamos ter um final de semana maravilhoso, muito amor, muita alegria. E obrigado, meu Pai, por estarmos aqui e aqui aproveitamos para pedir perdão a todas as pessoas que ofendemos, pedir perdão às pessoas que nós não sabemos que ofendemos, perdão pelas nossas falhas, que possamos seguir em frente. Deus abençoe e muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.